Bom dia, manhã de 25 de novembro, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 695. Estamos falando de dificuldades na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses, capítulo 1, verso 24, lemos: Regozijei-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Como é que é? Na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo? Qual é o problema dessa passagem? Será que Cristo, ao morrer na cruz, não cumpriu todas as suas aflições? Em João 19:30, Jesus diz: está consumado. Hebreus 1:3. Como é que Paulo diz que eu cumpro o resto das aflições de Cristo? Será que a cruz não foi suficiente? Será que algum sofrimento de Cristo ainda ficou para nós cumprir? Vamos à solução dessa dificuldade. A morte de Cristo na cruz é suficiente para a nossa salvação, mas a Bíblia enfatiza claramente que a antecipação da cruz, Jesus falou que ele terminaria a obra que o Pai lhe deu, João 17, verso 4. E a cruz, em João 19:30, Jesus disse: está consumado. A carta aos Hebreus também declara, sem equívoco nenhum, que a oferta que Cristo fez na cruz por nós foi uma oferta perfeita e um sacrifício perfeito. Hebreus 10, verso 14. E que ele se deu a si mesmo, em Hebreus 1:3, para nos ajudar. Mas, independente disso, o senso do sofrimento de Cristo após sua morte, a qual Paulo está se referindo às perseguições que ele passou. Num outro senso, todos nós somos chamados a tomar a nossa cruz e segui-lo. E às vezes podemos sim sofrer pela obra de Cristo, mas não tem nada a ver esse sofrimento para a salvação. Paulo sofreu bastante por amor a Cristo e pelas coisas que ele padeceu. Ele mesmo diz em Filipenses, capítulo de número 1, versículo 29, Paulo fala das coisas que ele padeceu por Cristo. Vamos ler Filipenses 1, verso de número 29. Aqui o apóstolo diz: porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então, nesse sentido, nós às vezes sofremos, mas não estamos sofrendo aqui a redenção dos nossos pecados. Não, esses já foram pagos por Cristo. Cristo sofreu pelos nossos pecados. Os nossos sofrimentos é sim pela obra de Deus, porque a obra de Deus nem sempre é fácil. Ezequiel também fala disso em capítulo 18, verso 20. E o fato de Cristo ter sofrido pelos nossos pecados, em 1 Pedro 2, 21, 3, 18, 2 Coríntios 5, 21, mostra que o sofrimento de Cristo foi suficiente pela nossa salvação. Mas quando nós realizamos a obra de Deus e pela igreja, podemos sim sofrer e padecer, mas isso não tem nada a ver para a salvação. Esse sofrimento, sofremos as aflições de Cristo, não é efetivo para perdão de pecados, mas sim para o serviço e não para a salvação. Bom, espero que essa dificuldade tenha ficado claro, que o nosso sofrimento na obra de Deus não tem nada a ver com salvação. O nosso sofrimento na obra de Deus tem a ver com o serviço que realizamos para Deus. Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube.
PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique na foto redonda, vai aparecer um menu. Clique no playlist, ali no playlist você vai encontrar um total de 246 pastas com mais de 7.185 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal.